geração Z, aquela que deveria herdar um mundo de possibilidades e inovação, mas que na prática herdou boleto atrás de boleto. E os números não mentem. De acordo com dados recentes, enquanto o custo de vida subiu mais de 150% nos últimos 20 anos, os salários dos jovens praticamente estagnaram. Vamos além. Mesmo com mais educação e especialização do que nunca, a geração Z tem o menor poder de compra das últimas 3 décadas. Enquanto o custo de vida dispara, a linha dos salários parece uma reta deprimente. Mas por que isso acontece? Será que os jovens são realmente preguiçosos como algumas gerações adoram repetir? Ou estamos diante de um sistema que foi literalmente desenhado para sugar a renda dessa nova era de trabalhadores? A resposta para isso está entre crise econômica, mercados exploratórios e, diversos outros problemas que você vai descobrir nesse vídeo. Mas no final das contas, a pergunta que não quer calar: será que existe uma saída? Antes de mergulharmos de cabeça no universo peculiar da geração Z, vamos dar uma olhada no que faz essas gerações, com suas superpotências e peculiaridades tão únicas. A história das gerações é uma tentativa de classificar quem são os indivíduos baseados nos anos em que nasceram. E adivinhe, sim, isso tem um impacto direto sobre como você vê o mundo. Vamos começar pelos Baby Boomers, nascidos entre 1946 e 1964, que cresceram em um mundo de reconstrução pós-guerra. Eles talvez não saibam muito sobre streaming ou influencers, mas construíram boa parte da base do mundo moderno que conhecemos. Essa é a geração X, nascida entre 1965 e 1980, também chamada de geração perdida. Testemunhas do início da era digital, eles acompanharam a evolução dos computadores pessoais e foram pioneiros no uso da tecnologia, mas sem o mesmo conforto digital das gerações seguintes. Foram moldados em um mundo analógico, que virou digital aos poucos, e com isso aprenderam a sobreviver às transições mais drásticas. A famosa frase "desligue e ligue de novo" provavelmente nasceu aqui. Os millennials, a geração do trabalho remoto, nascidos entre 1981 e 1996, vivenciaram a ascensão da internet e das redes sociais, enquanto buscavam equilibrar carreira, saúde mental e propósito de vida. Não à toa, são conhecidos pela flexibilidade e capacidade de adaptação, embora carreguem consigo o fardo de ter crescido sobre crises econômicas. Por outro lado, dominaram a internet e ajudaram a construir boa parte do ambiente virtual que a geração Z agora domina. Agora chegamos ao alvo do nosso vídeo, a geração Z. Nascidos entre 1997 e 2012, a Gen Z chegou para dar o toque final ao Temos que Mudar o Mundo. Com smartphones e Wi-Fi como extensões naturais de suas mãos, são verdadeiros nativos digitais. Diferentemente das gerações anteriores, que se adaptaram ao mundo digital, a Gen Z já cresceu nele. Mais pragmáticos e críticos, repensam conceitos tradicionais como trabalho e sucesso, trazendo consigo uma mentalidade que questiona estruturas e propõe novas formas de viver. Com forte presença em plataformas como TikTok, são multitarefas e têm a habilidade quase instintiva de absorver novas tecnologias. Mas calma, não vamos esquecer os alfas, a galera que vai dominar o mundo, de acordo com as previsões. Nascidos entre 2013 e o futuro, ainda não temos datas fechadas aqui, porque estão literalmente crescendo enquanto falamos. Os alfas provavelmente vão aprender a fazer tarefas como programar drones ou até criar robôs que farão seus trabalhos de casa. Não se surpreenda se um alfa já souber desenhar o futuro enquanto ainda está aprendendo a contar até 10. Quem sabe ele já tem um algoritmo para fazer isso. Você ainda mora com seus pais? Para a geração Z, essa pergunta não é apenas um incômodo nas reuniões de família. É um reflexo de uma realidade brutal do mercado imobiliário atual. Com os preços dos imóveis disparando em praticamente todos os grandes centros urbanos, jovens entre 20 e 30 anos enfrentam uma barreira quase insuperável na busca pela casa própria.
Enquanto os salários seguem estagnados, o valor dos imóveis subiu mais de 50% na última década em algumas regiões metropolitanas. Esse descompasso entre renda e custo da habitação está tornando o sonho de independência cada vez mais distante. Outro agravante é a precariedade do emprego entre os jovens, que sofrem com maior índice de desemprego e subemprego em comparação com as gerações anteriores na mesma faixa etária. Isso reduz consideravelmente a capacidade de poupar, já que, além do custo elevado de vida nas grandes cidades, há ainda a pressão por um estilo de vida que exige gastos constantes. Com pouca ou nenhuma economia, juntar uma entrada mínima para o financiamento se torna uma missão quase impossível. Muitos se veem obrigados a adiar o sonho da casa própria ou a buscar alternativas, como dividir o aluguel em locais menores. E nem adianta contar com o famoso empréstimo familiar. Boa parte dos pais dessa geração também está endividada. Com a crise econômica persistente, o orçamento familiar médio tem sido pressionado, deixando pouco espaço para apoiar financeiramente os filhos. Em vez de um futuro estável, a geração Z herda dívidas, aluguel caro e um mercado imobiliário que não parece ter sido pensado para eles. A consequência direta? Uma geração que deveria estar construindo patrimônio e investindo na economia está presa em ciclos de instabilidade e dependência. Mesmo diante de tantas dificuldades, o interesse pela casa própria ainda persiste. Segundo uma pesquisa recente da Brain Inteligência Estratégica, 68% dos jovens entre 21 e 34 anos preferem adquirir um imóvel a viver de aluguel. É uma busca não apenas por segurança financeira, mas também por estabilidade em um cenário de incertezas econômicas e sociais. No entanto, sem políticas públicas que facilitem o acesso ao crédito e sem uma melhora real na renda dessa faixa etária, essa ambição corre o risco de continuar sendo apenas mais um sonho distante. A geração Z cresceu com o smartphone na mão e a internet como ambiente natural, moldando sua visão de mundo a partir de uma conectividade constante. Porém, apesar de seu domínio das tecnologias digitais e acesso sem precedentes à informação, essa geração enfrenta um paradoxo cruel. Estar hiperconectada não se traduziu como uma inserção sólida no mercado de trabalho. Enquanto são frequentemente vistos como nativos digitais, aptos a lidar com as novas demandas do século XXI, muitos jovens relatam dificuldades em conseguir seu primeiro emprego. Além do desemprego formal, há uma questão mais sutil, mas igualmente preocupante: o subemprego. Muitos jovens estão ocupando posições que não exigem as qualificações que possuem, resultando em uma geração que, apesar de capacitada, se sente desmotivada e subaproveitada. Isso ocorre, em parte, devido à transformação tecnológica acelerada, que substitui postos de trabalho tradicionais por funções mais especializadas e automatizadas. De acordo com o World Economic Forum, cerca de 85 milhões de postos de trabalho podem desaparecer até 2025 devido à automação, ao passo que 97 milhões de novas funções surgirão, mas com um perfil de qualificação altamente especializado. O problema não está apenas na extinção de empregos, mas na velocidade com que isso acontece. O mercado não oferece tempo suficiente para que a força de trabalho se adapte. Profissões que eram consideradas estáveis há uma década, como contadores e operadores de atendimento ao cliente, estão sendo rapidamente digitalizadas ou robotizadas. Segundo a McKinsey & Company, 60% de todas as ocupações têm pelo menos 30% de suas atividades passíveis de automação, forçando trabalhadores a se reinventarem continuamente. Esse cenário cria um ciclo vicioso. Os jovens precisam estudar e se especializar mais, mas as habilidades adquiridas podem se tornar obsoletas antes mesmo de serem plenamente aproveitadas. A geração Z herdou um mercado de trabalho complexo e pouco acolhedor, marcado por décadas de estagnação salarial e aumentos constantes no custo de vida. Embora os jovens de hoje estejam mais qualificados do que as gerações anteriores, com diplomas universitários e habilidades técnicas valorizadas, seus salários iniciais não acompanharam essa evolução.
Um estudo da OECD mostra que o poder de compra dos jovens de 20 a 30 anos diminuiu cerca de 15% em relação à geração anterior, quando ajustado pela inflação. Isso significa que, apesar de trabalhar tanto quanto seus predecessores, essa geração tem menos dinheiro disponível para construir uma vida estável. A estagnação salarial não é apenas uma questão de números, ela impacta diretamente a qualidade de vida. A inflação acumulada nas últimas décadas tornou despesas essenciais como moradia, educação e saúde significativamente mais caras, enquanto os salários não acompanharam esse ritmo. Uma pesquisa conduzida pelo Pew Research Center revelou que mais de 60% dos jovens trabalhadores nos Estados Unidos sentem que seu salário não é suficiente para cobrir suas necessidades básicas, levando muitos a adiar grandes decisões de vida, como comprar uma casa ou formar uma família. A geração Z cresceu em um mundo de rápidas transformações econômicas, tecnológicas e sociais, mas não estava preparada para a tempestade financeira que a inflação trouxe. Embora a inflação afete todas as gerações, seu impacto na Z é particularmente severo porque muitos desses jovens estão começando suas vidas profissionais em um período de forte alta nos preços. Com salários iniciais historicamente mais baixos do que os das gerações anteriores e um custo de vida muito mais alto, a geração Z experimenta uma perda real de poder aquisitivo logo no início de suas trajetórias. Segundo a OECD, a inflação acumulada nos últimos 5 anos ultrapassou 15% em muitas economias desenvolvidas, enquanto os salários dos jovens cresceram apenas 5% no mesmo período. Esse cenário não se resume apenas a um problema de curto prazo, ele molda as escolhas de vida dessa geração. Enquanto os jovens de décadas passadas podiam poupar e investir parte de suas rendas, a geração Z se vê obrigada a gastar quase tudo o que ganha em despesas básicas como moradia, alimentação e transporte. Segundo o World Economic Forum, o custo de itens essenciais como alimentos e energia subiu 20% desde 2020, impactando mais severamente os jovens que têm menos reservas financeiras. Além disso, a inflação afeta de forma desproporcional aqueles que ainda não conseguiram entrar no mercado de trabalho ou que ocupam cargos precários. Jovens que trabalham como freelancers ou em empregos temporários, uma realidade comum para muitos da geração Z, têm suas finanças corroídas pela alta dos preços, enquanto os ganhos permanecem estagnados. Por fim, a combinação de inflação elevada e acesso limitado a crédito acessível torna ainda mais difícil para a geração Z construir um futuro financeiro sólido. Com juros altos, até mesmo empréstimos para educação e moradia se tornam um peso difícil de carregar. A geração Z está transformando o panorama educacional e profissional no Brasil. Crescendo em um ambiente altamente digitalizado, esses jovens valorizam a inovação, a diversidade e a busca por propósito em suas trajetórias acadêmicas e de carreira. Eles esperam que a educação superior vá além do ensino tradicional, incorporando aulas práticas, métodos híbridos e currículos alinhados às demandas contemporâneas do mercado de trabalho. A tecnologia desempenha um papel central na vida da geração Z, influenciando suas preferências por experiências de ensino personalizadas, interativas e flexíveis. Instituições de ensino superior são desafiadas a adotar ferramentas como realidade aumentada, gamificação e metodologias ativas para manter o engajamento desses estudantes. Além disso, a diversidade e a inclusão são valores fundamentais para essa geração, que busca ambientes acadêmicos que reflitam a pluralidade de ideias e culturas da sociedade atual. No entanto, apesar de serem mais escolarizados, muitos jovens enfrentam desafios significativos no mercado de trabalho brasileiro, como a informalidade e o desemprego. A elevada desigualdade social no país cria um abismo entre jovens de diferentes classes sociais, dificultando o acesso equitativo a oportunidades profissionais. Tornar o ensino médio mais estimulante e alinhado às exigências do mercado é essencial para preparar adequadamente esses jovens para o futuro profissional.
A geração Z está redefinindo as prioridades no ambiente de trabalho. Diferentemente das gerações anteriores, estes jovens profissionais valorizam mais a qualidade de vida do que a ascensão na hierarquia corporativa. Pesquisas recentes indicam que a busca por cargos de liderança não é uma meta predominante entre eles. Ao contrário, priorizam empregos que ofereçam propósito e equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Essa mudança de perspectiva reflete-se na tendência conhecida como Quiet Ambition, na qual a ambição silenciosa substitui a busca por posições de destaque. Para a geração Z, sucesso não é medido apenas por títulos ou salários elevados, mas pela satisfação pessoal e pelo alinhamento com seus valores. Eles procuram ambientes de trabalho que promovam bem-estar, flexibilidade e oportunidades de desenvolvimento contínuo, sem comprometer sua saúde mental. A pandemia de Covid-19 intensificou essa postura, evidenciando a importância do equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Muitos jovens ingressaram no mercado de trabalho durante esse período, adaptando-se a jornadas híbridas ou remotas. Essa experiência reforçou a preferência por autonomia e flexibilidade, tornando-os menos dispostos a sacrificar seu bem-estar em prol de demandas profissionais excessivas. Empresas que desejam atrair e reter talentos da geração Z precisam adaptar suas culturas organizacionais para atender a essas novas expectativas, oferecer programas que promovam a saúde mental, jornadas de trabalho flexíveis e oportunidades de crescimento alinhadas aos valores pessoais são estratégias essenciais. Além disso, a geração Z se destaca por seu engajamento em causas sociais e políticas, utilizando plataformas digitais para promover mudanças significativas. Questões como mudanças climáticas, igualdade racial e justiça social são prioridades para esses jovens, que buscam alinhar suas escolhas de consumo e estilo de vida com seus valores. Estudos indicam que 70% dos membros dessa geração estão envolvidos em algum tipo de ativismo, refletindo um compromisso profundo com a transformação da sociedade. Essa geração exerce influência significativa sobre outras faixas etárias, moldando tendências de consumo e comportamento. Sua postura crítica e consciente leva empresas e marcas a adotarem práticas mais transparentes e responsáveis, sob pena de perderem relevância nesse mercado em constante evolução. No Brasil, por exemplo, 62% dos consumidores afirmam que suas decisões de compra são impactadas pelas opiniões e comportamentos da geração Z, evidenciando o poder transformador dessa geração na sociedade contemporânea. E assim encerramos essa jornada pela realidade da geração Z, marcada por desafios e um cenário econômico que, em vez de abrir portas, parece erguer muros. Enquanto gerações passadas construíram seus patrimônios e conquistaram estabilidade, essa geração enfrenta um mercado que paga pouco, cobra muito e exige tudo. Esse contraste não é fruto de falta de esforço ou ambição, mas de um sistema que ao longo das décadas deixou de valorizar o trabalho jovem, mesmo diante de uma maior qualificação profissional. Estamos falando de uma geração que cresceu ouvindo que educação era o caminho, mas que na prática lida com a frustração de ver diplomas valendo cada vez menos diante do custo de vida crescente. Com senso crítico apurado e capacidade de adaptação admirável, esses jovens têm o potencial de questionar e, eventualmente, transformar o sistema que hoje os sufoca. Eles não se conformam com as velhas respostas para as novas crises, e talvez seja exatamente isso que pode abrir caminhos mais justos no futuro. Se há uma coisa que a geração Z tem de sobra, além de boletos, é a criatividade. E se tem alguém capaz de transformar a ironia em movimento e frustração em mudança, são eles. Afinal, se conseguem enfrentar o mercado de trabalho, a inflação e ainda fazer memes disso tudo, reinventar o jogo não parece tão impossível, né? No fim das contas, a pergunta que fica não é se a geração Z encontrará uma saída, mas sim quanto tempo levará para que o mundo reconheça que são eles que podem criar uma solução. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo!